Há momentos na vida em que tudo parece demais. O barulho de fora, o vazio de dentro, o peso invisível dos dias que passam sem que encontres um sentido claro. Se chegaste até aqui, não é por acaso. Este vídeo chegou a ti no instante exato em que tua alma precisa ouvir algo diferente. Algo que não apenas toque tua mente, mas que abrace teu coração e desperte esse guerreiro adormecido que carregas dentro de ti. Cada palavra que ouvirás hoje está inspirada no legado imortal de Carl Jung, o grande arquiteto da psicologia profunda que nos ensinou que o que não enfrentamos em nosso interior se manifestará fora como destino. Hoje, juntos, vamos iniciar uma viagem rumo a esse espaço esquecido dentro de ti, onde a cura é possível, onde a clareza te espera, onde a verdadeira mudança começa. Sabemos que não chegaste aqui por acidente. De alguma forma teu inconsciente te trouxe. Porque Jung dizia que o que negas te submete, mas o que aceitas te transforma. E hoje, sem forçar nada, sem necessidade de máscaras, te convidamos a olhar de frente aquilo que há muito vens evitando, tua própria grandeza oculta atrás da dor. Pode ser que te encontres exausto, sentindo que ninguém compreende o que estás vivendo. Talvez carregues há demasiado tempo lutando em silêncio, esperando um pequeno sinal que te indique que toda essa dor tem sentido. Hoje, permite-nos ser esse sinal. Permite-nos ser essa centelha que acenda teu fogo interno mais uma vez. Nos próximos minutos, não apenas ouvirás ensinamentos. Vais encontrar um mapa para a tua alma. Vamos utilizar as ideias mais profundas de Corion para que, passo a passo, possas compreender por que sentes o que sentes, por que tropeças nos mesmos obstáculos e, acima de tudo, como te libertar deles sem te destruíres na tentativa. Este vídeo não é para quem busca consolo superficial. Não é para quem quer ouvir palavras bonitas e continuar igual. Esta mensagem é para ti, que no fundo sabes que chegou a hora de enfrentar tuas sombras com valentia, de deixar de sobreviver e começar finalmente a viver com plenitude. Aqui começa teu verdadeiro despertar. Há feridas que o tempo não cura, porque não precisam de tempo, precisam de compreensão. E isso é o que faremos hoje. Vamos te ensinar, através das palavras de Jung, como a dor pode se transformar em propósito, como o vazio pode se preencher não de fora, mas de dentro. Como tua história, com todas as suas rachaduras, pode se tornar a arte mais sagrada de tua vida. Ouvrás ideias que talvez te incomodem, reflexões que podem doer um pouco, como dói quando despertas de um longo sono. Mas se tiveres a coragem de seguir até o final, prometemos que algo dentro de ti já não será igual. Não porque te tenhamos mudado, mas porque terás recordado quem és realmente. Carl Jung nos ensinou que o encontro com nós mesmos é o encontro com tudo o que a vida pode oferecer. Que o ser humano não encontra sentido buscando fora, mas descendo às profundezas de seu próprio ser. E tu, justo agora, tens diante de ti a possibilidade de iniciar esse descenso sagrado que tanto tens adiado. Não precisas entender tudo de imediato. Só precisas estar aqui, presente, respirando, permitindo-te sentir. Não feches teu coração. Não feches tua mente. Deixa que estas palavras entrem como entra a chuva em uma terra seca. Não para encharcá-la violentamente, mas para devolver-lhe a vida que acreditava perdida. Hoje te falaremos da sombra, essa parte de ti que ocultaste por medo ou por vergonha. Te mostraremos que ela não é tua inimiga, mas tua aliada mais poderosa se aprenderes a abraçá-la. Aprenderás que atrás de tuas quedas estão tuas asas, e que tua ferida não é uma maldição, mas a semente de tua ressurreição pessoal. Este vídeo é um portal, uma porta que só tu podes cruzar. Nós não viemos para te convencer de nada. Viemos para te recordar o que no fundo de tua alma já sabes, que tens dentro de ti todos os recursos para te reconstruíres,
para curar, para iluminar até mesmo as noites mais longas. Carl Jung nos deixou um legado monumental. A certeza de que o ser humano não está quebrado, está fragmentado, e que a tarefa mais importante de nossa vida é recolher essas peças, uma a uma, e transformá-las em uma obra de arte. Hoje, te ensinaremos como começar esse sagrado ato de reconstrução interior. Pode ser que tenhas chegado a este vídeo pensando que encontrarias uma mensagem passageira. Mas se permaneceres aqui, descobrirás que encontraste algo muito mais valioso. Um espelho. Um espelho no qual poderás te olhar sem julgamentos, sem máscaras, sem medo. E nessa mirada, talvez pela primeira vez em muito tempo, reconhecerás tua verdadeira força. Se alguma vez te perguntaste por que atrás o mesmo tipo de relações, os mesmos desafios, os mesmos vazios, hoje terás respostas. Não respostas mágicas, não respostas cômodas, respostas reais. Porque quando entendes as dinâmicas ocultas de teu inconsciente, deixas de ser escravo de tua história e começas a escrevê-la com plena consciência. Há uma parte de ti que esteve esperando este momento. Uma parte que não quer continuar anestesiada, que não quer seguir em piloto automático, que anseia com todas as suas forças por uma vida autêntica, uma vida profunda, uma vida significativa. Hoje falaremos a essa parte. A tua alma, não a tua máscara. Prometemos não encher este espaço de palavras vazias. Prometemos respeito, profundidade e autenticidade. Porque sabemos que quem chega a este canal, a este vídeo, não vem buscando entretenimento, vem buscando transformação. E essa transformação, embora não fácil, é possível. E está ao alcance de quem se atreve a se olhar de frente. Talvez te perguntes se será doloroso. E sim, provavelmente será. Mas também será libertador. Porque não há dor maior do que viver toda uma vida afastado de tua verdade. Não há sofrimento mais devastador do que renunciar a ti mesmo para encaixar num molde que não te pertence. Hoje aprenderás a romper esse molde. Hoje saberás que não precisas esperar mais para curar. Que não precisas do permisso de ninguém para começar a viver com coragem. Que a verdadeira mudança não vem de fora, nem na forma de milagre, nem na forma de salvador. A verdadeira mudança começa em ti, aqui. Agora. Carl Jung dizia: aquilo a que resistes, persiste. Aquilo que aceitas, se transforma. Hoje te ensinaremos como aplicar esta verdade em tua vida diária, em tuas decisões, em tua maneira de te amar e de te respeitar como nunca antes o fizeste. Respira fundo. Se chegaste até aqui, é porque algo em ti está pronto para cruzar um limiar. E nós estamos aqui para caminhar contigo. Não para te salvar, mas para te recordar que já és tudo o que precisas ser. Fica até o final, porque este não é um vídeo qualquer, é um chamado, é um ato de amor a ti mesmo. E ao terminá-lo, se te permitires abrir cada porta que tocaremos, saberás com absoluta certeza que não és uma vítima de tua vida, és o autor de teu renascimento. Bem-vindo a esta viagem, bem-vindo a ti. Carl Jung afirmava que o encontro com nós mesmos é o ato mais temível e sagrado que um ser humano pode experimentar. E essa é precisamente a travessia que começaremos agora. Não vieste a este vídeo por simples acaso. Vieste porque uma parte de ti está cansada de sobreviver na superfície e precisa mergulhar nas águas profundas de sua verdadeira essência. Hoje compreenderás que não se trata de a vida ser injusta contigo, nem de o mundo estar contra ti. O que acontece é que há partes de ti que seguem escondidas, reprimidas, fragmentadas. E enquanto não as reconheces, continuarás repetindo os mesmos padrões de dor. Jung dizia: até que não faças consciente o inconsciente, ele continuará dirigindo tua vida, e tu o chamarás de destino. Vamos começar por tua sombra. Ela não é tua inimiga, não é tua condenação. É a soma de tudo aquilo que negaste, de tudo o que escondeste para ser aceito, para sobreviver, para amar.
E, no entanto, cada traço que negaste não desapareceu. Ficou ali, aguardando o momento de ser visto, abraçado, integrado. Atreverias-te hoje a olhá-lo sem medo? Primeiro exercício. Fecha os olhos por alguns segundos depois de ouvir isto. Pergunta-te em silêncio: que parte de mim tentei esconder? Que sentimentos me envergonha mostrar? Escreve-os, não importa se são confusos. Não julgues, deixa que tua sombra comece a falar contigo. Carl Jung dizia que o crescimento não é alcançar a perfeição, mas a totalidade. Não se trata de ser impecável, mas de ser completo. Quantas vezes acreditaste que devia ser perfeito para ser digno de amor? Quantas vezes te castigaste por mostrar vulnerabilidade? Hoje aprenderás que tua ferida, e não tua máscara, é tua verdadeira ponte para a cura. Cada vez que rejeitas algo de ti mesmo, tu o empurras para o inconsciente, e a partir daí, ele começa a te sabotar. Perguntaste-te por que às vezes ages de maneiras que nem tu mesmo compreendes. Por que atrás relações que terminam te ferindo? É tua sombra clamando por atenção. Jung nos convida a deixar de temê-la, a nos aproximarmos dela com respeito. Segundo exercício introspectivo. Pensa numa situação recente onde agiste de forma impulsiva, agressiva ou autodestrutiva. Não te julgues. Apenas observa-a. Pergunta-te: que parte minha estava tentando ser ouvida nesse momento? Que necessidade profunda estava gritando sob essa reação? Compreenderás que nada em ti é verdadeiramente mal. Tudo o que está em ti tem uma origem, uma dor, uma história. E só ao abraçá-lo podes libertá-lo. Não com culpa, mas com compaixão. Porque o amor verdadeiro não começa com os outros. Começa com as partes mais esquecidas de teu próprio ser. Jung afirmava que a alma precisa de conflitos para crescer. Que sem crises, sem perguntas profundas, sem noites escuras, jamais descobriríamos a luz autêntica que nos habita. Para de pensar que estás quebrado porque estás sofrendo. Talvez estejas mais perto de teu despertar do que imaginas. Proponho-te outro exercício simples e poderoso. Durante o resto do dia, cada vez que sentires um desconforto emocional, não fujas, não te distraias, não busques anestesia. Simplesmente para, respira fundo e pergunta-te: o que este desconforto está querendo me mostrar sobre mim mesmo? Muitos creem que curar é encontrar a felicidade eterna. Jung nos ensinou que curar é, mais bem, aprender a conviver com nossas contradições. Aprender a sustentar a dor e a beleza ao mesmo tempo. Aprender a ser humanos, vulneráveis e magníficos num mesmo ato de existência. Há partes de ti que enterraste tão fundo que já nem recordas que existem. Tua capacidade de assombro, tua criatividade, tua coragem, tua autenticidade estão aí sob camadas de medo, de deveres, de exigências externas. Hoje, vamos desenterrá-las juntos. Hoje, vamos começar a recordar. Toma um papel agora mesmo e escreve. Se pudesse ser completamente eu, sem medo do julgamento, o que faria diferente? Não te censures. Deixa sair tua verdade, ainda que seja apenas nesse papel. É o primeiro passo para trazer ao consciente a vida que anseias, mas que tens escondido. Carl Jung dizia: o privilégio de toda uma vida é chegar a ser quem realmente és. E tu? Deste-te esse privilégio? Ou segues vivendo o roteiro que outros escreveram para ti? Hoje tens a oportunidade de escolher de novo, não com rebeldia, mas com amor profundo por tua própria essência. Não vieste aqui para te adaptares a moldes alheios. Viemos para ser uma peça única neste universo. Uma peça que, quando se atreve a ocupar seu lugar, ilumina os outros. Tua dor, tua história, tuas quedas, tudo pode se transformar em luz, se tiveres a coragem de atravessá-lo sem negar nenhuma parte. Perguntaste-te alguma vez por que certas pessoas despertam reações tão intensas em ti? Jung ensinava que os outros atuam como espelhos de nossas próprias sombras.
O que não toleras num outro, provavelmente é algo que não toleras em ti. A projeção é o caminho real para te conheceres, se souberes te observar. Exercício introspectivo. Escolhe alguém que te incomode profundamente. Anota que traço seu mais te irrita. Depois pergunta-te: em que aspecto, ainda que mínimo, eu também possuo esse traço? Não para te culpares, mas para te compreenderes, para te libertares da armadilha da projeção. A individuação, conceito central de Jung, não é tornar-se alguém novo, é revelar o que sempre esteve dentro de ti, oculto pelas máscaras sociais. É um processo de nudez interior, de regresso à casa, de voltar a ser autêntico. E esse caminho começa hoje, se tu o escolheres. Ninguém pode percorrer este caminho por ti. Ninguém pode te salvar de tua sombra, nem te carregar até tua plenitude. E isso é belo, porque significa que és absolutamente livre para transformar tua vida numa obra de arte única. Atreves-te a ser o autor consciente de tua história? Carl Jung também nos recordou que o que mais precisamos está onde menos queremos olhar. E por isso, as crises são presentes disfarçados. Não porque não doam, mas porque nos empurram a lugares de nós mesmos que, de outra forma, nunca teríamos explorado. Outro exercício para teu dia. Escolhe uma situação difícil que estejas atravessando agora. Não penses em como fugir dela. Pergunta-te: que parte de mim precisa crescer através desta dificuldade? Anota tua resposta. Não busque soluções imediatas. Busca compreensão. Estás exatamente onde precisas estar para começar a despertar. Não precisas esperar ser mais forte, mais sábio, mais preparado. Tua alma já carrega dentro tudo o que precisa. Só falta que deixes de fugir de ti mesmo e te permitas, finalmente, te encontrar. Jung dizia que o inconsciente pessoal é uma mina de ouro enterrada sob camadas de escombros. Cada medo que enfrentas, cada emoção que atravessas, cada verdade que aceitas, é uma pedra removida. É um passo mais rumo a teu tesouro interior. Não subestimes tua dor. Não subestimes tua confusão. Tudo faz parte do processo. Tudo está te empurrando, embora doa, para uma versão mais ampla, mais real, mais livre de ti mesmo. Não te abandones justo agora que estás tão perto. Cada lágrima que derramaste, cada silêncio que suportaste, cada batalha interna que travaste, tem um sentido maior do que imaginas. Não te defines por tuas feridas, mas elas são a terra onde pode crescer tua nova vida. Hoje, se decidires atravessar tua sombra em vez de evitá-la, se escolheres te olhar sem máscaras, se tomares a responsabilidade por teu processo, estarás dando um passo que poucos dão. O passo rumo à liberdade interior. A liberdade que nada nem ninguém pode te tirar. Por isso te pedimos que, se este vídeo está ressoando em tua alma, deixes nos comentários a frase: hoje abraço minha sombra e desperto minha verdadeira luz. Faz isso como um pacto contigo mesmo. Como uma declaração silenciosa de que este não foi um vídeo qualquer. Foi o início de tua verdadeira viagem rumo a ti. Carl Jung compreendia que não existe cura sem integração. Não basta entender tua dor. Precisas habitá-la, caminhá-la e fundi-la contigo até que não seja mais uma ameaça, mas uma revelação. Porque no fundo, tua ferida não é um castigo, é um chamado sagrado. Cada sofrimento profundo é uma porta para um aspecto esquecido de tua alma. Quando reprimes uma emoção, ela não desaparece, se esconde. E desse esconderijo começa a deformar tuas relações, teu corpo, tua energia vital. Jung insistia que o que não se faz consciente se manifesta como destino. Quantas vezes sentiste que tua vida parece repetir ciclos dolorosos? Talvez não estejas amaldiçoado. Talvez estejas ignorando uma verdade que quer ser ouvida. Freud falou do inconsciente como um depósito de pulsões reprimidas. Jung foi além.
Ele o entendeu como uma fonte viva de sabedoria ancestral. O inconsciente, para ele, não era apenas o lugar onde escondias teus traumas, mas também onde repousavam tuas possibilidades adormecidas. Se aprenderes a ouvir sua linguagem, encontrarás guia, propósito e sentido onde antes só vias caos. Há algo em ti que sabe para onde deves ir, embora tua mente o negue. Esse algo é teu self, teu verdadeiro eu, o núcleo mais profundo de teu ser. Jung o definiu como o centro regulador da psique, a alma arquetípica que te empurra para a tua completude. Quando te sentes perdido, não é porque não haja um caminho, mas porque não estás ouvindo essa voz interna que há tempo te chama. Um dos aportes mais poderosos de Jung foi sua visão do arquétipo. Ele compreendeu que todos carregamos dentro de nós figuras universais: o sábio, a criança interior, a sombra, o guerreiro, o amante, e que, ao identificá-las dentro de nós, podemos começar a dialogar com nossas forças internas e dar-lhes um propósito. Exercício profundo. Se tivesses que dar forma à tua sombra como um personagem, como seria? Que aspecto teria? O que diria se pudesse falar contigo? Escreve-o sem pensar muito. Depois pergunta-te: o que este personagem precisa de mim? O que posso aprender se deixar de combatê-lo e começar a ouvi-lo? Adler, colega de Jung e pioneiro da psicologia individual, sustentava que muitas pessoas desenvolvem complexos de inferioridade por não se sentirem capazes de cumprir com o que acreditam que o mundo espera delas. E a partir daí, começam a construir máscaras. Jung complementou essa visão ao explicar que a máscara, a persona, é necessária, mas jamais deve substituir tua verdade. A máscara é útil para sobreviver, mas nunca será suficiente para viver com plenitude. Estás habitando tua verdade, ou apenas interpretando um personagem para agradar a todos, menos a ti? Que parte de ti grita por sair enquanto tu mantens uma imagem perfeita? Jung nos diz que a pessoa que realmente somos só floresce quando renunciamos à necessidade de aprovação. Erich Fromm dizia que o ser humano moderno trocou o ser pelo ter. Jung antecipou ao dizer que a neurose é sempre uma substituição de conflitos espirituais não resolvidos. Ou seja, quando não atendes tua alma, tornas-te escravo de tudo o que é externo. Quantas coisas estás acumulando para não ter que olhar o que ainda não curaste? Não há caminho espiritual sem descer ao barro de tua história pessoal. Jung dizia que todo o processo de individuação requer um descenso. A ferida, ao passado, a dor que evitaste. Só quando te atreves a descer ao inferno de tua alma, podes regressar com os dons que transformarão tua vida. A integração de tua sombra não significa justificar o dano que fizeste ou recebeste. Significa reconhecê-lo, compreendê-lo e escolher não repeti-lo. Significa assumir tua responsabilidade sem culpa, sem auto-engano, com o olhar firme e o coração aberto, como faria um verdadeiro curador. Cada vez que evitas um conflito interno, tu o projetas no exterior. Notaste como atrais pessoas que refletem tuas próprias feridas? Jung explicou que nossas relações não são casuais. São cenários onde nossas partes não resolvidas se representam uma e outra vez, até que decidimos despertar. Exercício de consciência. Pensa na pessoa que mais te feriu. Anota 3 emoções que surgiram em ti devido a essa ferida. Agora pergunta-te: qual dessas emoções é mais antiga que essa pessoa? Onde a sentiste antes? De que história não fechada é realmente filha essa emoção? Tua alma não busca perfeição, busca integração. E a integração não é evitar o conflito, mas transformá-lo em sabedoria. Tua raiva não é tua inimiga, é teu fogo interno clamando por expressão. Tua tristeza não é fraqueza, é a necessidade de fazer luto por quem deixaste de ser. Teu medo não é um freio, é o sinal de que estás diante de algo importante. Quando ouves teu inconsciente, deixas de te sentir à mercê do caos.
começas a ver sentido no que antes te parecia absurdo. Jung dizia que a alma sempre sabe o que precisa para curar. Tua tarefa é deixar de interrompê-la, deixar de fugir, deixar de tapar a dor com distrações que só te esvaziam mais. Não te castigues pelo que não sabias. Não te culpes por teres te desconectado de ti. Todos nos perdemos em algum momento. O verdadeiro poder nasce quando decides que já é tempo de voltar, de fazer as pazes contigo, de deixar de exigir perfeição de ti mesmo e começar a te acompanhar com ternura. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o do símbolo vivente, ou seja, uma imagem interna que ressoa com força em tua alma e que pode se tornar guia. Talvez para ti seja uma palavra, uma canção, uma lembrança, um arquétipo. Tens um símbolo que te devolva força quando estás à beira de cair? Faz este exercício. Busca em tua memória uma imagem que te marcou na infância, uma que te gere emoção intensa. Observa-a. O que representa? Que parte de ti segue viva ali? Usa essa imagem como tua âncora. Escreve-a. Desenha-a se necessário. Dá-lhe espaço. Teu inconsciente já está falando. Não subestimes o poder das pequenas revelações. Jung dizia que o símbolo fala onde as palavras falham. Às vezes, uma imagem pode abrir uma porta que 10 anos de silêncio não conseguiram tocar. Por isso, ouve também teus sonhos. Tua alma te fala ali com força, sem censura. Exercício noturno. Antes de dormir, repete em voz baixa: estou pronto para ouvir minha verdade. Ao despertar, anota tudo o que recordares de teu sonho. Não importa se parece absurdo. Lê-te. Honra essa mensagem. Pouco a pouco, teu inconsciente começará a confiar em ti. Recorda, não precisa ser entendido por todos. Precisas começar a te entender. E quando o fizeres, descobrirás que muitas feridas se curam sem confrontação. Porque o verdadeiro ato de amor não é esperar que o outro mude, mas te libertares do papel de vítima que te impede de evoluir. Disseste-te hoje o quão orgulhoso estás de ti por teres chegado até aqui? Jung dizia que o maior ato de coragem é se olhar no espelho com honestidade, não com julgamento, mas com respeito. Reconhecer teu caos e ainda assim seguir caminhando é o gesto mais sagrado que podes te oferecer. O que antes chamavas de teus defeitos, hoje podes começar a chamar de tuas partes não compreendidas. E quanto mais as integrares, mais forte serás. Não porque desaparecerão, mas porque aprenderás a conduzi-las, a dar-lhes propósito, a torná-las fogo sagrado, em vez de sombra sem forma. Carl Jung não era um filósofo da dor, era um escultor da alma. E tu podes te tornar isso também, no artista que toma suas ruínas e as converte em templo, no alquimista que transforma sua ferida em medicina, no ser humano que se recusa a viver adormecido um dia a mais. Não há ninguém mais preparado que tu para atravessar tua história. Não há ninguém mais indicado para te dar o abraço que sempre esperaste. És tu. Em tua solidão, em tua vulnerabilidade, em teu desejo de mudança, tens tudo o necessário para curar. Se sentes que estas palavras tocaram algo dentro de ti, deixa-o escrito nos comentários como ato de declaração, de compromisso, de despertar. A frase para esta parte do vídeo é: hoje me reconcilio com o que sou. Abraço minha história. Começo de novo. E se o sentires, repete-o em voz baixa. Porque estás fazendo isso. Porque este é teu renascer. Não precisas ter todas as respostas para começar. Basta que tenhas a coragem de fazer as perguntas certas. E essa é a base de todo o trabalho profundo. Atrever-se a perguntar, mesmo quando não sabes se estás pronto para o que essa resposta pode te mostrar. Jung acreditava que a alma se desperta através do questionamento honesto. Sem esse exercício, o crescimento se torna impossível. Talvez uma das formas mais sutis em que te abandonaste é quando justificas teu sofrimento dizendo: é o que me coube.
Mas não vieste a este mundo para te resignar. Viemos para te transformar. E para consegui-lo, precisas recuperar o vínculo com tua vida interior. Precisas aprender a te ouvir como quem ouve um ser sagrado. Cada emoção que sentes, mesmo as mais escuras, tem uma mensagem oculta. Carl Jung o explicou com maestria. As emoções não são doenças que devem ser curadas, mas forças da alma que devem ser compreendidas. Quando reprimes tua raiva, tua tristeza, teu medo, estás tapando informação valiosíssima. A chave não está em suprimir, mas em dialogar. Vivemos numa sociedade que premia a anestesia emocional, que te empurra a sorrir enquanto te partes por dentro. Mas o despertar real começa quando deixas de atuar para os outros e começas a ser autêntico para ti. E isso não se faz gritando, faz-se sustentando tua verdade em silêncio, sem necessidade de aprovação. Um dos maiores erros que cometemos é nos definirmos por nossa ferida. Sou o abandonado, sou o que não pôde, sou o que sempre erra. Mas tu não és isso. És alguém que atravessou uma ferida e ainda assim está aqui, buscando compreender, curar e evoluir. E isso não te faz quebrado, te faz valente. Desde a perspectiva de Jung, cada sintoma psicológico é um símbolo. É um sinal de que algo dentro de ti está desequilibrado, esquecido ou necessitado. Se te permitires ver tua ansiedade, teu insônio, tua tristeza não como inimigos, mas como mensageiros, começarás a ver que tua alma carrega anos tentando falar contigo. Faz uma pausa agora. Leva a mão ao teu peito. Sente tua respiração. Pergunta-te: que emoção estou sustentando sem nomear? O que preciso ouvir de mim mesmo que estive evitando? Não corras para a resposta. Permite que ela emerja como o sol por trás da neblina, lentamente, mas com força. O eu autêntico não grita, não exige, não se impõe. O eu autêntico se revela quando deixas de viver através dos olhos dos outros. E essa revelação, embora possa doer no início, é o mais libertador que podes experimentar. Jung dizia que o que negas te escraviza, mas o que integras te liberta. Não tenhas medo de começar do zero. Às vezes, o colapso é a única forma que a alma tem de te dizer: basta de seguir por onde não és tu. Se estás aqui ouvindo isto, é porque tua alma está buscando direção. Não estás perdido, estás sendo convocado. Não estás quebrado, estás despertando. Aprender a nomear o que te ocorre com palavras próprias é um dos atos mais poderosos que podes fazer. Não repitas frases alheias. Diz o que sentes com tua voz, ainda que trêmula. A voz interior precisa ser ouvida primeiro por ti, para que depois possa ressoar no mundo. Erich Neumann, discípulo de Jung, dizia que a consciência se desenvolve atravessando crises. Não há expansão sem tensão. Não há evolução sem desconforto. Se estás vivendo um momento difícil, Aniel, não é porque falhaste, é porque estás no meio de um renascimento. E o nascimento sempre dói. Muitos confundem curar com esquecer. Mas Jung deixou claro que o reprimido não se apaga, se disfarça, se esconde e depois atua na sombra. Curar não é deixar de recordar, é recordar sem dor. É poder olhar tua história e dizer: isto me aconteceu, e agora sou mais sábio porque eu vivi. Há um momento crucial em todo o processo de transformação, onde já não podes voltar atrás. Onde a máscara cai, onde a fachada se racha. Nesse momento estás diante do abismo, mas também diante de tua alma nua. E aí, justo aí começa a tua verdadeira liberdade. Um dos aportes mais impactantes de Jung é que o processo de individuação não é linear. Tem retrocessos, dúvidas, rupturas internas. E isso é normal. Não estás falhando porque hoje te sentes fraco. Estás sentindo o peso de soltar uma velha versão de ti. E isso cansa, mas também te prepara. Te convido a um exercício mais profundo. Escreve uma carta ao teu eu de há 10 anos. Diz-lhe tudo o que hoje sabes. Sê honesto. Sê compassivo.
Depois leia em voz alta e observa como tua voz treme, como teus olhos se enchem, como tua alma responde. Essa carta não é para teu passado. É para tua nova consciência. Nem tudo o que dói está errado. Há dores que curam. Há vazios que despertam. Há silêncios que ensinam. A mente quer certezas, mas a alma cresce na incerteza. Jung sabia que o inconsciente não se revela com dados, mas com símbolos, emoções, intuições. Aprende a ouvir com todo o teu ser. Às vezes, os maiores obstáculos que enfrentas não são teus. São heranças, cargas emocionais que não te pertencem, mas que adotaste como próprias. Jung falou do inconsciente coletivo. E tu podes estar preso em lealdades invisíveis que te impedem de avançar. Rompê-las não é trair, é te libertar para curar. Não és egoísta por colocar limites. Não és cruel por dizer não. Não és fraco por descansar. És humano. E Jung insistia que a saúde psicológica começa quando te atreves a ser completo, não perfeito. Quando deixas de lutar contra a tua humanidade e começas a honrá-la. Se há uma voz dentro de ti que diz: isto não pode ser tudo, ouve-a. Essa é tua alma reclamando o seu espaço. A rotina não deve anestesiar teu espírito. Cada dia pode ser sagrado se o vives com presença. Cada momento pode se tornar transformação se o olhares com amor. Que parte de ti está faminta por atenção? Que criança interior esqueceste em algum canto de tua alma? Essa criança não quer brinquedos, quer que a olhes, que lhe digas que agora sim a vais proteger. Faz esse ato hoje. Olha-a, abraça-a. Recorda-lhe que agora já não está só. Às vezes não precisas entender, apenas sustentar. Jung falava da função transcendente, esse ponte entre o consciente e o inconsciente. E essa ponte não se constrói com explicações, mas com silêncio, com rituais, com paciência. Estás construindo essa ponte cada vez que escolhes não abandonar teu processo. Não te compares. Teu caminho é único. Tua sombra tem sua forma. Tua ferida tem sua história. Tua cura tem seu ritmo. Jung nos ensinou que cada alma tem seu mapa e que esse mapa se revela só quando decides caminhar, embora ainda não vejas o final do caminho. Se estás sentindo que tudo se desmorona, recorda isto. O que cai é o que já não pode sustentar tua nova versão. O que colapsa é o que não estava alinhado com tua verdade. Dá espaço a essa queda. Agradece o que foi. Solta o que pesa. Recolhe o que resta e segue. Não estás atrasado, estás em teu momento. Não estás. Não estás quebrado. Estás em expansão. Não estás tarde. Estás exatamente onde tua alma precisa estar para recordar seu poder. O que vem será mais autêntico, porque já não o vais construir desde a ferida, mas desde a consciência. Toca teu peito e repete em silêncio: estou vivo, estou aqui. E isso já é um milagre. Jung acreditava que a alma só precisa de um testemunho compassivo para começar a se curar. Hoje, sê esse testemunho para ti. Abraça-te em teu processo, honra cada passo. Celebra cada avanço, por pequeno que pareça. E se algo disto está remexendo o teu interior, te pedimos que o deixes refletido com uma frase poderosa nos comentários. Escreve-a não só pelo algoritmo, mas por ti, para declarar ao mundo que algo em ti despertou. A frase é: hoje me reconheço como o autor de minha nova história. E se te vibrar, escreve-o em teu caderno, em teu espelho, em tua alma. Porque este processo apenas começa e te precisa desperto. Quando Jung dizia que a alma tem uma necessidade inata de totalidade, não falava em termos filosóficos, falava desde uma verdade psicológica poderosa. Tu não estás completo enquanto segues rejeitando partes de ti. Não podes te sentir pleno se dentro de ti há aspectos que te dá vergonha olhar. Este vídeo não chegou a ti por casualidade. Chegou justo agora porque tua alma está cansada de se esconder. Já é tempo de te reencontrares contigo mesmo.
Há instantes que dividem uma vida em um antes e um depois. Às vezes cremos que esses instantes são grandes eventos, uma ruptura, uma perda, uma conquista. Mas Jung sabia que esses momentos também podem ser sutis, invisíveis para o mundo, mas gigantescos para ti. Este vídeo pode se tornar um deles, se o permitires, porque uma mudança verdadeira começa quando te atreves a te olhar como nunca o fizeste. Teu inconsciente não dorme. Ele te fala o tempo todo, em teus sonhos, em teus impulsos, nos tropeços repetidos, nas emoções que não sabes explicar. Jung ensinava que tudo isso que ignoras começa a moldar tua realidade por baixo. Queres recuperar o controle de tua vida? Começa por dialogar com teu inconsciente. Escuta-o. Interpreta-o. Honra o que esteve esperando que te detenhas. Faz este exercício para ti. Ao terminar este vídeo, escreve numa folha a frase: "Este vídeo chegou a mim por algo." Depois anota 3 coisas que te remexeram. 3 frases, 3 verdades, 3 emoções que sentiste enquanto ouvias. Ao fazê-lo, estarás dando o primeiro passo rumo à consciência plena. Estarás dizendo: "Estou pronto para deixar de me ignorar." E deixa escrito que o maior problema do ser humano é que não olha para dentro. E tu, que estás aqui, já começaste a olhar. Isso não é pouco. Isso é heróico. Porque numa sociedade que te empurra a te distraíres, a te esqueceres, a te adaptares ao que não és, deter-se para sentir, para pensar, para questionar é um ato revolucionário. Quando algo dentro de ti muda, tudo ao teu redor também muda. Porque já não és a mesma pessoa enfrentando os mesmos desafios. És uma consciência mais ampla enfrentando velhas situações com novos olhos. Isso é transformação real. E Jung nos deixou claro que a consciência é o único caminho para a liberdade interior. Sente orgulho de ti por seguires aqui, por não fugires, por te permitires este espaço sagrado de conexão contigo, por não minimizares o que sentes. Porque talvez, depois deste vídeo, tomes uma decisão diferente. Talvez te atrevas a fechar uma ferida, a deixar um lugar que já não te representa, a escrever tua história com a tinta de tua autenticidade. Hoje não recebeste um discurso, recebeste um chamado. Um chamado de tua alma para deixar de viver em automático, para questionar as ideias que herdaste, para deixar de viver como se tua vida fosse um ensaio geral. Não é um ensaio. É tua única obra. E ainda estás a tempo de reescrevê-la desde a verdade. Se chegaste até aqui, se sentiste que esta mensagem te falou, então deixa nos comentários esta frase de poder. Como uma declaração viva de que este instante marcou algo em ti, estou aqui porque minha alma decidiu despertar. E se puderes, escreve-o também numa nota, cola onde o vejas todos os dias, para que nunca esqueças que a mudança não começou amanhã. Começou hoje. No mais profundo do ser humano existe um anseio que não se acalma com palavras, nem com conquistas, nem com afeto externo. Esse anseio é o desejo de viver com sentido. Carl Jung entendia esse impulso como o grito da alma por se completar, não por acumular sucessos ou evitar fracassos, mas por se reconciliar com o que realmente é. Quando ignoras esse chamado, tornas-te estranho para ti mesmo. Mas quando o ouves, toda a tua vida começa a se ordenar com uma clareza nova. Viktor Frankl afirmava que o ser humano pode suportar qualquer dor, desde que compreenda o para quê. E essa é uma das grandes chaves deste caminho que estás percorrendo conosco. Não buscamos que te livres do sofrimento com distrações, mas que compreendas o significado que há nele. Porque quando a dor tem sentido, já não é castigo, torna-se transformação. Uma vida sem propósito torna-se um labirinto sem saída. E muitos se perdem aí durante anos, buscando validação no trabalho, nas relações, nas aparências. Jung o chamou de a noite escura da alma, esse momento em que já não podes seguir fingindo. Esse instante onde te enfrentas ao vazio e pela primeira vez te perguntas: quem sou eu além de tudo isso? A psicologia profunda não é só teoria, é uma bússola para que possas te orientar quando tudo fora parece borrado. Carl Rogers, um dos pioneiros da terapia centrada na pessoa, dizia que a mudança só ocorre quando alguém se aceita tal como é, não quando se força, não quando se mutila para agradar,
mas quando se honra até mesmo sua parte mais quebrada. Essa mudança que anseias não virá de fora. Não será uma pessoa, um parceiro, um trabalho, um novo começo geográfico. A mudança real virá de um movimento interno, quando tua alma se atrever a sustentar sua verdade, embora trema. Quando deixares de fugir de tuas contradições e começares a caminhar com elas de mãos dadas. Freud, embora muitas vezes mal interpretado, tinha uma verdade poderosa. Grande parte do sofrimento humano provém do conflito entre o que desejamos profundamente e o que acreditamos que devemos fazer. Essa tensão constante entre o impulso vital e a norma social pode te afogar, a menos que comeces a te ouvir com mais amor e menos julgamento. Tua história não precisa ser perfeita para ter valor. De fato, quanto mais imperfeita, mais humana. E quanto mais humana, mais poderosa. Jung não nos pedia que fôssemos santos, mas conscientes, que deixássemos de buscar a luz como uma fuga e entendêssemos que a verdadeira iluminação nasce do encontro com nossa escuridão. Adler planteava que todo ser humano, no fundo, deseja pertencer. Mas esse desejo pode se tornar uma prisão se, para pertencer, precisas te trair. Quantas vezes silenciaste tua verdade para te encaixares? Quantas vezes reprimiste tua autenticidade para não incomodar? E mais importante, quanto tempo mais estás disposto a viver assim? Este vídeo, esta experiência, é uma semente. Mas tu decides se a enterras e a esqueces, ou se a regas com presença, com introspecção, com prática diária. O que hoje estás sentindo não é só inspiração momentânea, é tua alma dizendo, desperta. É tua consciência dizendo, basta de sobreviver. É hora de começar a viver. Nem todas as feridas requerem ser curadas para seguir adiante. Algumas simplesmente precisam ser compreendidas. Jung dizia que a alma se rasga não porque há dor, mas porque há negação dela. O que dói, quando é honrado, se transforma. Mas o que se esconde, apodrece na sombra e termina adoecendo o corpo, a mente, as relações. Há um instante em que o silêncio se torna mais sábio que qualquer resposta. E esse instante ocorre quando te sentas contigo mesmo, sem distração, e decides olhar para dentro. O que encontrarás nem sempre será bonito, mas sempre será verdadeiro. E a verdade, embora às vezes queime, é o único terreno fértil onde pode crescer uma vida real. Teu sistema nervoso grita cada vez que ignoras teus limites. Cada vez que sorris enquanto estás quebrado por dentro. Cada vez que dizes sim ao mundo, quando por dentro estás dizendo, não posso mais. O corpo fala o que tua alma não sabe como expressar. E quando aprendes a ouvi-lo, ele se torna teu melhor terapeuta. Não se trata de culpar teus pais, teus ex-parceiros, tua história. Trata-se de tomar o que foi, honrá-lo pelo que te ensinou. E soltar o que já não pode seguir contigo. Jung falava do processo de individuação como um renascimento interior. E não há renascimento sem desprendimento. Não há liberdade sem luto. Muitos se creem que ser fortes é não sentir. Mas o verdadeiro coragem é sentir tudo. E ainda assim, seguir adiante com o coração aberto. Não te tornes pedra por medo de te quebrares. Torna-te raiz, flexível, profunda, viva, capaz de te sustentar mesmo quando tudo fora pareça instável. Tens direito a ser diferente do que os outros esperam de ti. Tens direito a mudar de opinião. Tens direito a escolher caminhos novos. Tens direito a dizer, isto já não me representa. Jung dizia que a vida não vivida se torna doença. Que parte de ti estás deixando sem viver por medo de desapontar? Tua alma não te pede que sejas perfeito. Pede que sejas verdadeiro. Que não te escondas atrás do personagem que construíste para ser amado. Que te mostres com teus erros, com teus medos, com tuas contradições. Porque só a partir daí pode fazer uma conexão real contigo e com os outros. É importante que te perguntes, de quem é a vida que estás vivendo? É tua ou estás atuando um roteiro escrito por outros? Este é um bom momento para soltar esse roteiro e começar a escrever com tua própria letra. Ninguém mais pode narrar tua história. E se tu não o fizeres, alguém mais o fará por ti. Frankl insistia que mesmo no sofrimento mais profundo,
pode surgir um propósito. Não para justificar a dor, mas para transformá-la. Tua história de hoje pode ser a medicina de alguém amanhã, se te atreveres a atravessá-la com consciência. Se te atreveres a olhar com compaixão, onde antes só havia julgamento. Há algo profundamente curador em dizer em voz alta: isto me dói, mas ainda assim vou seguir. Essa é a voz de teu eu real, não a do ego. É a voz de tua alma que não nega a dor, mas também não se define por ela. A voz que Jung tanto nos convidou a ouvir e que hoje, neste instante, começa a ressoar dentro de ti. Quando falamos de transformação, não falamos de te tornares alguém diferente. Falamos de voltar a ti, de deixar as camadas de medo, de vergonha, de necessidade de controle, de abrir espaço para quem realmente és, mesmo que ainda não saibas bem como é essa versão. Estás voltando, e esse retorno é sagrado. Toca teu peito agora, respira fundo, e dá-te conta de algo. Segues aqui, segues respirando, segues buscando. E isso, embora não pareça, te faz imensamente poderoso. Porque há quem desista, há quem se apague. Mas tu escolheste olhar para dentro. Escolheste curar. E isso não tem preço. O medo não desaparecerá por completo, mas já não te dominará. Jung ensinou que o medo perde seu poder quando é nomeado, quando é atravessado. Não precisas de coragem eterna. Só de uma pequena dose de coragem cada dia. Um passo, uma decisão, uma verdade sustentada. Não há despertar sem desconforto. Não há clareza sem confusão prévia. Se hoje estás sentindo um torvelinho interno, não o vejas como caos. Vê-o como um reordenamento. Tua alma está limpando. Tua consciência está se reajustando. Tudo o que está desmoronando é porque já não é teu. Estás diante da porta de um novo começo. E não precisas saber o que há do outro lado. Só precisas dar o primeiro passo, com medo, com dúvidas, mas com decisão. Porque cada passo que dás em direção à tua autenticidade é um passo que te aproxima de tua plenitude. E se isto te está tocando profundamente, se sentes que algo se moveu dentro de ti, te convido a deixá-lo como testemunho nos comentários. Escreve-o não só para nós, escreve-o para ti, para deixar constância de que este foi um ponto de inflexão. A frase de hoje é: não sou o que me fizeram, sou o que decido ser desde hoje. Em algum ponto do caminho, todos enfrentamos uma escolha silenciosa. Seguir vivendo como temos feito, arrastando padrões, feridas, medos, ou deter-nos e dizer: até aqui. Jung sabia que esse instante não é fácil, que olhar para dentro é doloroso. Mas também sabia que nesse momento exato começa a verdadeira liberdade. Porque não há maior escravidão que a de viver em piloto automático. Quando te atreves a questionar tudo, tuas crenças, teus padrões, tuas feridas, abres uma porta que nunca mais poderás fechar. E embora o início seja desconcertante, depois vem a clareza. Porque Jung nos ensinou que o primeiro passo rumo à consciência sempre parece desorientador, mas depois, inevitavelmente, se torna a bússola mais confiável. Não tens que fazer tudo perfeito para mudar tua vida. Jung insistia que a transformação não é uma façanha de gigantes, é uma sucessão de pequenos atos de honestidade. Cada vez que escolhes não te trair, cada vez que dizes uma verdade que calaste, cada vez que colocas um limite, estás tecendo a nova versão de ti que o mundo precisa. Talvez o mais revolucionário que possas fazer hoje não seja mudar teu trabalho, nem te mudar de cidade, nem terminar uma relação. Talvez o ato mais transformador seja simplesmente dizer: já não vou me ignorar mais. Porque te ignorar é te abandonar. E tua alma não veio aqui para ser abandonada outra vez. Pensa nisto. E se tudo o que viveste, cada erro, cada queda, cada perda, não fosse prova de teu fracasso, mas preparação para a tua expansão? E se este vídeo, este momento, fosse o eco de algo que tua alma já sabia, mas que tua mente havia esquecido? Jung nos recordava que a psique tem seu próprio tempo. E hoje, talvez, seja teu tempo. Não precisas destruir tua vida para começar de novo. Às vezes, só precisas fazer pequenos desvios conscientes,
girar o olhar para dentro. Perguntar-te: isto me expande ou me encolhe? E a partir daí, escolher diferente. Não precisas ter todas as respostas hoje. Só precisas estar disposto a fazer perguntas reais. Não importa quantas vezes tenhas falhado antes. Não importa se tentaste curar e voltaste a cair. Jung dizia que o crescimento não é linear, que a alma humana avança em espiral, retrocede, se detém, mas nunca volta exatamente ao mesmo ponto. Cada tentativa soma, cada passo conta, cada pequena vitória é uma semente de transformação. Carl Jung não te pedia que fosses invulnerável, pedia que fosses autêntico, que não escondesses tuas feridas atrás de máscaras de perfeição, porque essas feridas, bem compreendidas, bem integradas, não te fazem fraco, te fazem real, te fazem humano, te fazem capaz de tocar outras almas com tua luz. Hoje não estás aqui por casualidade. Estás aqui porque há uma parte de ti que já não quer seguir repetindo ciclos inconscientes. Uma parte de ti que sabe que não vieste só para sobreviver, mas para te desdobrar em toda a tua grandeza. E essa grandeza não está fora. Está esperando ser descoberta, justo no coração de tuas sombras. Olha para trás só para recolher sabedoria. Não para carregar culpas, não para te acorrentar a histórias passadas. Freud nos ensinou que o passado não se apaga, mas Jung nos mostrou que o passado pode ser reescrito no presente quando o integras com consciência. Não és a criança ferida de ontem, és o adulto consciente de hoje. A vida não espera que estejas pronto. Não pergunta se tens medo. Não pergunta se sabes o caminho, só segue seu curso. E tu decides. Vais ser espectador de tua vida ou o protagonista consciente que toma sua dor, seus erros, seus sonhos e constrói algo sublime com eles? Todo câmbio profundo começa com uma pergunta que arde na alma: de que estou me escondendo? Jung dizia que a única maneira de ser livre é conhecer teus demônios e fazer as pazes com eles, não para obedecê-los, mas para que deixem de dirigir tua vida nas sombras. Quando te olhas no espelho sem máscaras, não vês só teus erros. Também vês tua resiliência, tua coragem silenciosa, tua beleza imperfeita. Essa mirada, essa aceitação, é o verdadeiro início da cura. Porque só quando te vês completo, podes começar a viver completo. Não te julgues por teu medo, não te castigues por tua tristeza. Cada emoção é uma porta, não um obstáculo. Jung dizia que a depressão é como uma dama vestida de negro. Se ela aparece em tua vida, não a rejeites. Convida-a a entrar. Ouve o que ela tem a te dizer. Tua escuridão também tem mensagens sagrados para ti. O inconsciente trabalha em seu próprio ritmo, não no nosso. Às vezes semeamos em silêncio durante anos e numa manhã, sem aviso, tudo floresce. Não desespere se não vês resultados imediatos. A alma não trabalha em linha reta, trabalha em misteriosas espirais. E teu esforço interno jamais é em vão. Há em ti um espaço intacto, um núcleo que nenhuma traição, nenhum erro, nenhuma perda pôde tocar. Jung chamava esse lugar de Self, esse centro sagrado que permanece, esperando pacientemente que regresses a ele. E cada pequeno ato de consciência que fazes te aproxima mais desse lar interno. Não te compares com ninguém. Teu viagem é único. Tuas feridas são únicas, tuas asas também serão únicas. A comparação só te rouba energia. A autenticidade te devolve poder. Jung dizia que a tarefa não é ser melhor que os outros, mas ser mais tudo o que foste antes. Há momentos em que sentes que não avanças, mas acredita-me, se segues te olhando, se segues te sentindo, se segues sustentando tua verdade, estás avançando mais do que podes ver. O câmbio interno nem sempre é visível de imediato, mas quando germina, transforma todo o teu paisagem interior. Talvez hoje não vejas a magnitude de teu processo, mas um dia olharás para trás e dirás: esse foi o momento em que tudo começou a mudar. E esse momento pode ser este, não porque nós te tenhamos mudado, mas porque tu decidiste abrir a porta. Faz de tua vida um ato consciente. Não deixes que a dor te endureça. Não deixes que o medo te paralise. Não deixes que a rotina mate teu espírito. Recorda cada dia:
Estou aqui para viver desperto, para viver desde meu centro, para honrar o que sou e o que posso chegar a ser. Tua sombra não é teu castigo, é tua mestra. Tua dor não é teu inimigo, é teu guia. Teu medo não é teu limite, é teu limiar. Jung entendia que cada parte negada contém uma promessa de redenção. Se tiveres o valor de olhar, de sentir, de integrar, tudo o que hoje pesa pode se tornar asas. Talvez o mundo não entenda teu processo, não importa. Não estás aqui para ser entendido por todos. Estás aqui para ser fiel à tua alma, para honrar teu caminho, embora outros não o percorram contigo. Jung nos recordava que o viagem rumo a si mesmo é solitário, mas que nessa solidão encontras a mais profunda das companhias. Respira fundo. Estás no limiar de algo grande, não algo externo, algo interno, algo que não se vê, mas que mudará para sempre como vês o mundo, como te vês a ti. Estás despertando, estás renascendo, e embora doa, embora assuste, é o caminho mais glorioso que existe. Não deixes passar este momento como se fosse qualquer coisa. Não o reduzcas a outro vídeo mais. Este instante é sagrado se o escolheres como tal. É um portal. É um convite silencioso de tua alma dizendo: agora, por favor, não me abandones outra vez. E se esta mensagem ressoou em ti, se algo dentro de ti se sente visto, tocado, acompanhado, te convido a que o plasmes nos comentários. Não por nós, por ti, por teu compromisso contigo mesmo. A frase que selará esta etapa de teu processo é: não espero que o mundo me salve. Hoje sou eu quem começa a me salvar. A cidade amanhecia envolta numa névoa espessa, como se o mundo quisesse se proteger do peso de seus próprios segredos. Num pequeno apartamento na Rua Liberdade, rodeado de muros cor de creme e janelas embaçadas pela umidade, Santiago despertou com essa sensação habitual de vazio. Não era novo para ele. Era uma sombra silenciosa que o acompanhava há anos, embora nunca se atrevesse a olhá-la de frente. Santiago tinha 37 anos, cabelo desarrumado, olheiras persistentes e um andar lento, como quem arrasta não só seu corpo, mas também uma história sem resolver. Trabalhava como analista financeiro numa empresa que não odiava, mas também não amava. Sua vida era correta, pagava suas contas, mantinha relações superficiais, cumpria expectativas alheias. E, no entanto, cada noite, quando apagava as luzes, sentia que algo essencial nele se desmoronava. Naquela manhã de outono, enquanto preparava um café amargo na cozinha desarrumada, algo dentro dele se quebrou. Não foi uma grande explosão. Foi um sussurro, uma frase simples, quase inaudível. Assim não quero seguir vivendo. Não tinha um plano. Não tinha clareza. Só sabia que não podia seguir se ignorando. Depois de tomar banho, num ato quase automático, ligou seu velho laptop. A tela piscou antes de carregar. Abriu o YouTube e, sem pensar, buscou: como encontrar sentido à vida? Os algoritmos fizeram seu trabalho e, entre dezenas de opções, um título capturou sua atenção. Este vídeo chegou a ti justo quando mais precisavas, Carl Jung. Sem saber muito bem porquê, clicou. A voz que ouviu era cálida, mas firme. Falava de sombras, de feridas, da necessidade urgente de olhar para dentro. Cada palavra parecia arrancar-lhe um véu invisível dos olhos. Santiago sentiu algo em seu peito. Uma mistura de dor, raiva contida e um estranho vislumbre de esperança. Não estava louco. Não estava só. Havia outros que também haviam sentido esse abismo e haviam saído dele. Recordou uma frase que o golpeou como um martelo: até que não faças consciente ou inconsciente, ele continuará dirigindo tua vida e tu o chamarás de destino. Fechou o laptop e ficou sentado na cadeira da cozinha, olhando o vapor do café. Entendeu que estivera fugindo de si mesmo toda a sua vida, e que essa fuga o levara inevitavelmente a esse lugar de estancamento. Decidiu sair para caminhar. O frio mordia as ruas da cidade, mas algo em seu interior ardia. Perdeu-se entre avenidas e ruelas, como buscando algo que não podia nomear.
passou diante da velha biblioteca central e uma força inexplicável o fez entrar. Caminhou entre estantes empoeiradas até que um livro caiu de uma prateleira, O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Não era casualidade. Já não podia seguir acreditando em casualidades. Sentado numa das mesas de leitura, começou a devorar as páginas. Jung falava do inconsciente como um aliado, não como um inimigo. Do poder dos sonhos, da necessidade de integrar a sombra para viver uma vida plena. Cada palavra era uma chave que abria portas enferrujadas em sua mente. Naquela noite, Santiago sonhou com um bosque escuro. Caminhava entre árvores retorcidas, só, assustado. Até que no meio da escuridão, encontrou uma criança pequena que chorava. Aproximou-se, tremendo. E quando a criança levantou o olhar, viu que tinha seus mesmos olhos. Despertou sobressaltado, suando, com o coração disparado. Pela primeira vez em anos, não descartou o sonho como uma bobagem. Escreveu-o numa caderneta. Recordou o que Jung ensinava. A criança interior, as partes esquecidas de si mesmo, pedem para ser vistas, não reprimidas. Naquela manhã, enquanto tomava café com uma torrada fria, compreendeu que a criança do sonho era ele. Era a parte de si mesmo que deixara para trás em algum ponto de sua história. A partir desse dia, Santiago instaurou um novo ritual: escrever seus sonhos, suas emoções, seus pensamentos, sem filtros. No início sentia-se ridículo, mas pouco a pouco as palavras começaram a fluir. Raiva antiga, tristezas esquecidas, sonhos que nunca se permitiu sonhar. Era como desenterrar sua própria alma. Inscreveu-se num pequeno grupo de terapia junguiana, numa casa antiga na Avenida Providência. Ali, rodeado de estranhos que também buscavam algo, começou a nomear sua dor. Começou a chorar o que nunca chorara. Começou a falar de sua infância, de seu medo de desapontar, de sua necessidade desesperada de ser aceito. Cada sessão era uma demolição de seus velhos alicerces, cada exercício de visualização uma expedição a territórios desconhecidos de sua alma. E embora doesse, embora às vezes quisesse sair correndo, sentia pela primeira vez que estava vivo de verdade. Uma tarde, seu terapeuta lhe propôs um exercício que jamais esqueceria. Faz uma carta à tua sombra. Agradece-lhe tudo o que te protegeu. E depois pede-lhe que caminhem juntos, não separados. Santiago passou horas escrevendo essa carta. Ao terminar, chorou. Mas que já não era o choro da desesperação. Era o choro de quem começa a se reconciliar consigo mesmo. A transformação não foi imediata. Houve recaídas, dias de dúvida. Vezes em que pensou: para que tudo isso? Mas cada vez que duvidava, recordava aquela primeira frase do vídeo. Este mensagem chegou a ti justo quando mais precisavas. E encontrava forças para seguir. Começou a fazer pequenas grandes diferenças em sua vida diária. Disse não a compromissos que já não sentia. Começou a pintar, algo que amava quando criança, mas abandonara por não ser produtivo. Permitiu-se tardes de descanso sem culpa. E, sobretudo, deixou de mendigar afeto de quem não sabia como amá-lo. A relação com seus pais, com seus amigos, até com seu trabalho, começou a mudar. Não porque eles mudassem, mas porque ele já não precisava deles para se validar. Seu centro, sua paz, seu valor, já não dependiam de fora. Uma tarde, caminhando pelo parque florestal, deu-se conta de algo que o deteve em seco. Já não tinha medo de estar só. Podia sentir a vida fluindo em suas veias, sem necessidade de preencher o silêncio com distrações. Sua própria companhia tornara-se suficiente. E isso, entendeu, era liberdade. Começou a sonhar de novo. Sonhos vívidos, cheios de símbolos. Nem todos entendia, mas não importava. Aprendeu que a alma fala em seu próprio idioma. E que nem sempre é necessário entender, basta ouvir. Conheceu novas pessoas, mas desta vez desde a autenticidade, não desde a necessidade. Pessoas com as quais podia compartilhar silêncios, verdades, vulnerabilidades, sem medo de rejeição, porque já não se rejeitava a si mesmo.
Entendeu que não existe a versão final de si mesmo, que a transformação é eterna, que sempre haverá novas camadas para integrar, novos medos para atravessar, novas feridas para abraçar. E que isso não é um problema, é a própria viagem da vida. Uma noite, em seu apartamento arrumado e cálido, escreveu em seu diário: "Hoje não busquei fora. Hoje me busquei a mim. E me encontrei." Fechou o caderno, apagou a luz e dormiu em paz. Tempo depois, voltou a passar pela mesma biblioteca, a mesma estante. Mas desta vez, não era um homem perdido buscando respostas. Era um homem consciente, honrando o seu processo. Tomou um livro ao acaso e sorriu. Não precisava que nenhum texto lhe salvasse a vida. Já começara a se salvar a si mesmo. No reflexo da janela, viu-se, não perfeito, não iluminado, mas sim presente, real, humano. E nesse momento soube que, embora o caminho continuasse, já cruzara o limiar mais importante, o de si mesmo. O vento de outono voltou a soprar na cidade, mas desta vez não encontrou um homem derrotado. Encontrou uma alma desperta, caminhando, sorrindo ao mistério de sua própria existência. E assim, Santiago entendeu que a vida nem sempre te dá o que queres, mas sempre te dá o que precisas para te encontrares. Mesmo que esse encontro comece no momento mais escuro, no instante mais inesperado, diante de um simples vídeo, justo quando mais precisavas. O que foi exatamente o que provocou a mudança em Santiago? Foi um golpe externo, uma tragédia, uma grande revelação? Não. Foi algo mais silencioso e mais poderoso. O cansaço de seguir vivendo desconectado de si mesmo. A voz interior, longamente ignorada, finalmente gritou mais alto que o barulho externo. E tu? O quão disposto estás a deixar de te ignorar? Santiago nos mostra que o despertar nem sempre vem acompanhado de fanfarra. Às vezes, vem na forma de cansaço, de vazio, de uma sensação de não posso mais. Jung afirmava que a neurose muitas vezes surge como a tentativa desesperada da alma por corrigir uma vida mal vivida. Sentes tu que algo dentro de ti também clama por uma mudança profunda? A aparição do vídeo em sua vida não foi uma casualidade mágica, mas a consequência inevitável de seu inconsciente buscando desesperadamente uma saída. Jung sustentava que nosso inconsciente conspira para nos guiar rumo à nossa individuação, mesmo quando cremos estar perdidos. Quantos sinais ignoraste ultimamente, pensando que eram simples coincidências? O ato de sentar-se para ouvir, de abrir-se a uma mensagem diferente, marcou a primeira ruptura do velho padrão. Santiago deixou de fugir por um instante, e nesse instante, tudo começou a se mover. Quando foi a última vez que te permitiste ouvir algo sem resistência? Que verdades tens evitado por medo do que poderiam despertar? A escolha de entrar na biblioteca não foi lógica, foi instintiva. Sua alma, seu self, sabia o caminho antes que sua mente. Carl Jung explicava que o self nos guia para onde precisamos ir, embora o ego resista. Estás disposto a seguir as intuições que não podes explicar racionalmente, mas que sentes no fundo. Encontrar o livro, O Homem e seus Símbolos, não foi um acidente. Foi o reflexo da sincronicidade, um dos conceitos mais fascinantes de Jung. O encontro significativo entre um estado interno e um evento externo. Que eventos apareceram em tua vida justo quando mais precisavas deles, embora não os entendesses nesse momento? O sonho da criança perdida foi uma manifestação direta do inconsciente, oferecendo a Santiago uma imagem poderosa. Sua criança interior ferida, abandonada, esperando ser reconhecida. Que imagem te mostraria teu inconsciente se hoje se manifestasse num sonho? A quem precisas resgatar dentro de ti? Escrever seus sonhos não foi simplesmente um exercício. Foi um ato de amor próprio. Foi começar a construir uma ponte entre sua consciência e sua alma profunda. Jung nos ensinou que registrar os sonhos é uma forma de honrar as mensagens de nosso inconsciente. Quanto espaço dás em tua vida aos teus mensagens internos? Entrar em terapia junguiana foi seu ato de rendição consciente. Não porque se sentisse derrotado, mas porque entendeu que não podia seguir só.
Carl Rogers dizia que o primeiro passo rumo à mudança é ser profundamente ouvido. Santiago escolheu ser ouvido. Escolheu ouvir-se. Deste-te o permisso de ser realmente ouvido alguma vez? As sessões de terapia não o consertaram porque ele não estava quebrado, apenas fragmentado. E cada sessão o ajudava a recolher as peças esquecidas de seu ser. Que fragmentos de ti mesmo deixaste enterrados por medo, por vergonha, por costume? Estás pronto para começar a recolhê-los com ternura? A carta à sua sombra foi um dos atos mais poderosos de sua viagem. Não para eliminá-la, não para vencê-la, mas para integrá-la. Jung dizia que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente nossa escuridão. Que parte de tua sombra precisa que a olhes não como inimiga, mas como aliada? Santiago aprendeu que a transformação é incômoda, não linear, não glamourosa, mas real. Cada dúvida, cada recaída, cada lágrima era um passo mais rumo à sua individuação. Estás disposto a sustentar o desconforto da mudança? Ou segues esperando uma transformação rápida e sem dor? A autenticidade começou a impregnar sua vida cotidiana, suas relações, seu trabalho, suas decisões. Já não vivia para agradar. Vivia para ser. E isso mudou tudo. O que farias diferente amanhã se deixasses de viver para cumprir expectativas alheias? Santiago deixou de mendigar afeto porque aprendeu a dar a si mesmo o que antes buscava fora: amor, respeito, validação. Jung insistia que a verdadeira liberdade começa quando o eixo de tua vida se desloca do exterior para o interior. Em que áreas de tua vida segues buscando fora o que deverias cultivar dentro? Sua solidão deixou de ser um castigo e tornou-se um santuário. Deixou de temer o silêncio. Começou a evitar-se. E tu? Podes estar contigo mesmo sem necessidade de distrações? Ou ainda sentes que o silêncio é um inimigo a vencer? O despertar de Santiago não foi um evento espetacular. Foi uma acumulação de pequenos atos de honestidade consigo mesmo. Cada vez que escolhia ouvir-se, cada vez que escolhia sentir, cada vez que escolhia não se trair, sua alma se fortalecia. Que pequeno ato de honestidade podes fazer hoje a favor de tua verdade? Aprendeu que não era necessário entender tudo para seguir avançando. Que a vida, como o inconsciente, se revela por camadas, não de uma vez. Estás disposto a caminhar na névoa, confiando que cada passo consciente é já um ato de fé em tua evolução? O perdão a seus pais, a sua história, não foi uma liberação mágica. Foi uma escolha diária de não carregar mais ressentimento. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode encontrar sentido mesmo no sofrimento, se decidir transformar sua atitude perante ele. Que ressentimento segues carregando que poderias começar a soltar? Santiago entendeu que a felicidade não é ausência de dor, mas presença de sentido. Que a plenitude não é perfeição, mas conexão consigo mesmo. O que significa para ti hoje ser feliz? Segues buscando-o em prazeres externos ou estás disposto a construí-lo desde dentro? Quando voltou à biblioteca, já não buscava respostas. Buscava a expansão. Buscava seguir crescendo. Porque a transformação não tem fim. A vida consciente é uma viagem eterna de descoberta. Estás disposto a fazer de tua vida uma obra de arte em permanente evolução? Cada queda que teve não o definiu. Cada medo que sentiu não o deteve. Cada dúvida que enfrentou não o paralisou. E isso fez toda a diferença. Como te trataria se entendesses que não és teus erros, mas a forma como decides te levantar depois deles? A sombra deixou de assustá-lo porque a integrou. A criança interior deixou de chorar porque foi abraçada. O vazio deixou de doer porque foi habitado. Que parte de ti pede hoje ser reconhecida, não para ser corrigida, mas para ser amada? Santiago não encontrou um caminho traçado. Criou seu próprio sendeiro. Construiu-o passo a passo, queda após queda, escolha após escolha. Que passo pequeno poderias dar hoje para construir um caminho mais autêntico para ti? O Self de Santiago, seu núcleo mais autêntico, deixou de ser um conceito teórico e tornou-se uma experiência viva. Cada respiração consciente, cada ato de fidelidade a si mesmo,
o aproximava desse centro que sempre estivera esperando. Esta história nos recorda que não precisamos esperar que tudo se derrube para despertar. Podemos escolher despertar aqui e agora. Estás disposto a te escolher hoje, embora seja um pouco mais que ontem? A transformação de Santiago não foi mágica. Foi profundamente humana, cheia de contradições, de medos, de amor próprio. E por isso é real. Porque a perfeição não transforma. O que transforma é a honestidade, a coragem, a paciência. Sua vida não se tornou perfeita, mas tornou-se verdadeira. E isso, entendeu, era muito mais valioso que qualquer aparência de sucesso. O que preferes tu? Uma vida perfeita para os outros ou uma vida verdadeira para ti? E se tudo isto que acabamos de refletir tocou tua alma, queremos te convidar a deixá-lo selado nos comentários. A frase que te proponho para esta parte final é: minha transformação já começou e não me deterei. Porque o importante não é que este vídeo te tenha comovido. O importante é que este seja o início de tua verdadeira mudança. Hoje caminhaste junto conosco através de uma travessia silenciosa, profunda, mas inevitável. A viagem rumo a ti mesmo. Não foi casualidade que este vídeo tenha chegado a ti justo agora. Foi teu inconsciente, tua alma, tua parte mais sábia, chamando-te de volta a casa. Perguntaste-te por que decidiste ouvir até aqui. Que parte de ti estava sedenta por verdade, por sentido, por autenticidade? Santiago, nosso protagonista, não era diferente de ti. Era alguém cansado de fingir, cansado de caminhar sem um para quê. Seu despertar não começou com grandes promessas, começou com uma rendição honesta perante si mesmo. E tu? O que aconteceria se hoje mesmo soltasses a necessidade de ter tudo resolvido e te permitisses simplesmente ser? A vida muitas vezes parece te pedir que avances mais rápido, que atues como se nada passasse, que escondas tuas feridas para não incomodar. Mas de que serve chegar mais rápido se esqueceste quem és? De que serve construir uma vida perfeita por fora se por dentro segues te sentindo perdido? Hoje te convidamos a fazer perguntas valentes. Não a buscar respostas rápidas, mas a honrar a busca profunda. Estás vivendo realmente tua vida ou a vida que outros esperavam de ti? Estás caminhando rumo à tua verdade ou seguindo um caminho que já não ressoa com quem és hoje? Recorda que Jung nos ensinou que a dor não é teu inimigo, é o mensageiro. Cada tristeza que sentes, cada vazio que te sacode, é tua alma sussurrando-te que é hora de regressar a ti. E se deixasses de lutar contra o que sentes e começasses a perguntar-lhe: o que queres me mostrar? Não precisas saber tudo agora. Não precisas ter um plano perfeito. Só precisas começar. Começar a te ouvir de verdade. Começar a te habitar com amor, com paciência, com respeito. Podes te fazer esse presente hoje? Podes te comprometer a caminhar ao teu lado, mesmo quando te sentires perdido. Este vídeo não é o fim. É uma porta aberta. É um convite silencioso para transformar cada lágrima em sabedoria, cada medo em coragem, cada silêncio em conexão interna. Atreves-te a cruzar essa porta, sabendo que do outro lado não há garantias, mas sim autenticidade. A sombra que tanto temias pode se tornar tua aliada mais poderosa se aprenderes a olhá-la com olhos de compaixão. Não fujas dela. Escuta-a. Dança-a. Funde-te com ela. Que aspectos de ti mesmo tens evitado olhar e que hoje sabes que precisam ser abraçados? Não é casualidade que a vida te tenha trazido até este instante. Não é um erro que teu coração se tenha estremecido em alguns momentos deste vídeo. É um sinal. É tua alma dizendo: estou pronta. Estás disposto a honrar essa voz? Estás disposto a fazer de tua vida a obra de arte mais autêntica que jamais criaste? Antes de fechar, te proponho algo mais profundo que um simples comentário. Escreve nos comentários uma resposta honesta a esta pergunta. Que parte de ti despertou hoje que estava adormecida? E se quiseres selar teu compromisso contigo mesmo, além de tua reflexão, deixa esta frase poderosa que nos conectará a todos nesta comunidade de almas em transformação. Hoje decido ser fiel à minha alma,
custe o que custar. Porque o verdadeiro câmbio não começa nos grandes discursos. Começa em pequenos atos de coragem como este: deter-te, olhar-te, ouvir-te e decidir não te abandonar nunca mais. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por te permitir e sentir. Obrigado por começar a te escolher. Este não é o fim. É apenas o primeiro passo rumo a ti. Te esperamos no próximo vídeo. A viagem apenas começa.